Oi, gente. Hoje o Líder em Mim vai falar sobre uma coisa que é o ponto-chave do Olém, né? Faça primeiro o mais importante. E o tema, né, da nossa atividade de hoje, pedras grandes. Página 28, lição 11, tá? Então vamos aí. Abram o livro na página 28, lição 11. O tema pedras grandes. E aí vamos aprender juntinhos, certo? Então vamos lá. O hábito 3. Faça primeiro o mais importante. Chama as partes mais importantes da sua vida de pedras grandes. Líderes priorizam as suas pedras grandes primeiro, ou seja, fazem primeiro o mais importante. Então, vem aí a história do fazendeiro. Então, vamos acompanhar aí na leitura? O fazendeiro. No início de uma primavera, um fazendeiro disse: "Hoje, minha prioridade é arar a terra." Assim que ele subiu no seu trator, ele notou um rato correndo pela grama. Curioso para saber onde o rato poderia ir, ele o seguiu pelo campo. Na margem do campo, ele notou que havia pouco alimento para as galinhas. Assim que ele parou para colocar mais alimento para as galinhas, viu uma cadeira na fresca sombra da casa e se sentou nela para descansar um pouco. Então sua esposa se aproximou dele e perguntou: "Você já terminou de arar a terra?" Aí ele: "Terminei", com interrogação. "Oh, não, eu não tive tempo para começar." O que aprendemos com essa história? A prioridade, quando ele começou o dia, né? Ele disse que iria arar a terra. Mas aí ele viu um rato e começou a seguir esse rato. E aí viu que tinha pouca comida para as galinhas. E aí observou uma cadeira para sentar, para descansar. E o que era mais importante? Arar a terra. Acabou o dia e ele conseguiu fazer? Não, porque a esposa dele perguntou a ele se ele já tinha terminado de arar a terra. E ele, não conseguiu fazer o que era prioridade naquele dia, né? Primeiramente, ele poderia ter arado a terra, depois ir ver, né, o que estava acontecendo, porque apareceu um rato, né? Aí ele ia observar, porque aí as pedras pequenas, que as galinhas estavam sem alimentos, né? E depois ele ia relaxar tranquilo, certo? Então que possamos dar prioridade primeiro às coisas grandes, importantes, certo? Combinado? Então, prioridade primeiro, ao acordar, né? Vou me organizar porque tal hora tem a aula. E assim, tem uma atividade para fazer. Minha mãe pediu para eu fazer isso. Então, tem as prioridades, as pedras maiores, as pedras grandes, que precisam ser feito primeiro. Aí, tipo assim, agora é a hora de eu relaxar, é a hora do meu desenho, é a hora do meu filme, é a hora de eu dar um passeio, certo? Que aí, primeiro você já fez a sua tarefa e agora vocês irão fazer aquilo que vocês gostam, que é as pedras pequenas, certo? Então vamos lá. Na próxima página, 29. Qual foi a pedra grande do fazendeiro? A sua tarefa mais importante. Quais foram as pedras pequenas do fazendeiro? As tarefas
as tarefas menos importantes. Conforme o que aprendemos com o texto do fazendeiro, se não focarmos em nossas pedras grandes e priorizá-las, elas não serão feitas, vai sempre ficar para depois. Pelo contrário, as pedras pequenas consumirão todo o nosso tempo, tá? Então, escreva as suas pedras grandes. Então, não é a pedra do fazendeiro, é a pedra de vocês, tá? Então, vocês vão escrever as pedras grandes e as pedras pequenas, tá? Aquilo que você acha que é pequeno, que pode esperar um pouquinho e fazer um pouco e depois. E vocês vão escrever as pedras grandes, aquilo que é importante, que tem que ser feito, não pode deixar para depois, tá bom? Aí um lado é pedra grande, do outro lado é pedras grandes e do outro lado pedras pequenas. Então tá bem facinho aí, tá? Releiam o texto novamente para melhor entendimento de vocês e aí finalizem a atividade do Líder em Mim. E aprendemos hoje, prioridade às pedras grandes, aquilo que é importante. E aí, no decorrer do dia, a gente vai conseguir fazer as pedras menores, as pequenas, tá bom? Beijo, ficou com Deus.